Paz seja convosco. Que alegria, viu? Meu coração regozija de estar aqui com os irmãos. Primeiramente agradeço a Deus, agradeço o pastor pela confiança, o irmão Márcio. Irmãos, confesso que cura e libertação são meus temas favoritos, viu, irmão? Gosto muito de pregar e falar sobre isso. A irmã começou louvando aqui, dizendo que antes conhecia por falar, mas agora eu conheço ele por experiência, né? E podemos falar um pouco sobre esse tema também a respeito disso. Quando o irmão Márcio me deu o tema, né, cura e libertação, e falou que nós íamos falar aqui um pouco sobre o cego lá de Jericó, eu fui me preparar, como o irmão disse aqui, né? A gente vai buscar primeiramente no Senhor, a gente vai buscar na palavra sagrada e vai estudar para poder trazer algo de Deus para a igreja. E uma coisa que me chamou a atenção, irmãos, só para a igreja se situar, né, irmãos? Mateus fala do cego, Marcos fala do cego, Lucas fala do cego. Será que é coincidência, irmãos, né? Ou é algo que ele fala assim: olha, meus filhos amados, preste atenção. Mais de um autor te dando um toque. Olha aqui, olha o segredo. Preste atenção no que eu vou te falar. E vamos ler então, irmãos, lá no livro de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, do 35 ao 42. As três passagens do cego é maravilhoso, irmão. Eu estudei as três hoje. E Deus falou comigo muito em todas elas. Mas especialmente aqui em Lucas 18, 35. Vou estar adiantando aqui para os irmãos. A palavra diz assim, ó. Aconteceu que, quando Jesus se aproximou de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eis que os que iam à frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: pois então veja, a sua fé lhe salvou. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia a Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores ao Senhor. Amém, irmãos? Olha que palavra maravilhosa, né? Um tema para a gente falar de cura e de libertação. E o autor aqui desse livro, Lucas, ele relata a história de alguém, irmãos, que estava o quê? Sentado na beira do caminho, pedindo esmola, quando de repente ele ouve falar que Jesus está passando. E o Espírito Santo então já começou a falar comigo, irmãos, que Cristo Jesus, nós sabemos que Ele é o caminho. Irmãos, quando ficamos somente à beira do caminho, nós temos uma vida de fracasso. Nós temos uma vida de decepções. Outrora, não conheço todos que estão aqui presentes, mas eu posso falar por mim mesmo. Outrora, irmãos, eu não me encontrava no caminho que é Cristo Jesus. Outrora, irmãos, eu tinha uma vida regrada de prazeres carnais. Eu buscava me saciar com as coisas da carne. Eu me alimentava das coisas que desagradam ao Senhor. E para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, eu também estava na beira do caminho, quando eu ouvi também falar desse homem maravilhoso chamado Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, Jesus Nazareno. E eu glorifico o nome do Senhor, irmãos, porque eu também tomei essa atitude de me levantar, de sair da minha zona de conforto, de tomar uma decisão, de colocar Cristo como prioridade em nossas vidas. E o que o Espírito Santo então fala conosco essa noite, irmãos? Temos priorizado Jesus? Como é que está a nossa vida? Nós queremos cura, queremos libertação, mas a quem eu e você estamos seguindo? Nós estamos na beira do caminho
ou nós estamos seguindo a Cristo Jesus? Ouvindo que era Jesus, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O Espírito Santo então falou no meu coração assim: igreja, esse cego aproveitou a oportunidade. Quantas oportunidades, irmão, Cristo não está nos dando? O irmão aqui testemunhou, o irmão dele longe da casa. Nós aqui, a igreja orou para ele, e Deus visitou, curando, sarando, restaurando, colocando o irmão de pé. A palavra de Deus conta a história de um centurião, de um líder, que chega até Jesus e fala: Senhor, o meu servo está enfermo lá na minha casa. Jesus já fala para ele assim de imediato: opa, deixa comigo, vamos lá. Ele fala: Senhor, não precisa ir, eu te conheço, a autoridade sua, apenas uma palavra. Então nós sabemos que o Deus que eu e você servimos é o Deus que cura de perto e cura também de longe. E esse relato aqui no livro de Lucas conta a história de alguém que não estava na presença de Deus. Ele estava cego. E quantas das vezes, irmãos, esse cego não era eu e não era você? Aqui relata de alguém que não tinha sua visão. Mas o Espírito Santo falou muito no meu coração: quanto de nós se enxergamos perfeitamente e não conseguimos ver a grandeza desse Deus que eu e você servimos. Ouvindo então ele que era Jesus, ele começou a clamar. Ele tomou uma atitude, ele aproveitou aquela oportunidade. Ou seja, irmãos, nós não podemos deixar a oportunidade passar. Você hoje se faz presente na presença do Senhor. Ele está aqui nessa noite. Então não perca essa oportunidade, clame. Clame ao Senhor Jesus Cristo, porque é só Ele que pode mudar essa situação. Aí a palavra vai dizendo que o cego então se levantou, agarrou aquela oportunidade, mas a palavra de Deus fala que aqueles que iam à frente começaram a aplaudir aquele cego, dizer: isso mesmo, você tomou a decisão certa. Foi isso, irmão? Não. A situação contrária tentou abafar o clamor. Quem sabe medo, sabe da prova, nós começamos a clamar a Deus. Daqui a pouco vem aquela voz na nossa cabeça: mas você clamando a Deus? Hoje no meu trabalho, irmãos, eu falo que eu amo Jesus, né, irmãos? Eu sou apaixonado por Ele. Eu gosto de pregar o amor de Deus mesmo. Hoje eu falei para um jovem assim no meu trabalho, irmãos. Eu falei assim: você acredita em Deus? Responda você aí, igreja. Vocês acreditam em Deus? Mas até que ponto você crê em Deus? Porque se você crê em Deus, igreja, a palavra diz assim: ó, descanse o seu coração, confia em mim, e tudo no mais eu o farei. Mas calma aí, mas por que tanta ansiedade? Por que tanto desespero? Porque as pessoas que vão à frente se levantam, o medo. Então nós temos que muitas das vezes bloquear esses pensamentos em nossa cabeça. Uma vez me fizeram uma certa pergunta. Já foi falado que o meu nome é Gustavo, né, irmãos? Mas eu tenho um apelido aqui na cidade que a grande maioria me conhece como Geladinho. Eu tive um passado muito triste. Fui viciado em drogas e bebidas, jogo, prostituição, tudo que é coisa que vocês puderem que não presta, eu fazia. Literalmente cego mesmo, literalmente fora do caminho. Mas eu amo esse Deus que eu prego, porque Ele faz as coisas tortas se endireitarem. Ele pega os improváveis, Ele busca os impossíveis. Por isso que eu falo nessa noite para você: se você tem um filho, se você tem um esposo, se você tem Tem jeito, irmãos.
E eu então pregando para esse jovem, falei para ele: você crê em Deus? Mas até que ponto? Nós temos que acreditar, irmãos, que o Deus que eu e você servimos, como a palavra dele nos garante, não há nada impossível para ele. E eu acredito que esse cego tinha ouvido falar dele. Porque quando esse cego ouviu que era Jesus, o Nazareno, que estava passando, ele se levantou. Se eu não me engano, em Mateus fala que ele lançou sua capa e começou a clamar. E o Espírito Santo então começou a falar comigo, igreja. Quantas das vezes nós não começamos a clamar por determinada situação e de repente vem aquele negócio: mas quem é você? Quem você pensa que é, irmão? Quanta besteira você já fez? Quantas decisões erradas você já tomou? Aqui a palavra de Deus conta que as pessoas que estavam na frente tentaram calar, abafar a voz daquele cego, dizendo: calma aí, não é sua vez ainda, menos, cara, menos. E se nós formos ler o texto a fundo, nos 3 evangelhos, os 3 evangelhos vai dizer que Timeu, que o cego de Jericó, ele nem sequer deu ouvido, que quanto mais as pessoas diziam assim: você não, ele dizia: eu sim, porque eu conheço ele de falar, e eu quero agora conhecer ele de senti-lo, eu quero ter uma experiência real. Eu costumo dizer, irmãos, que o Deus que eu e você servimos, ele é tão real na minha vida que ele chega a ser apalpável. Eu falo com ele no levantar ao deitar. Eu estava ali sentado ali em pensamento e ele estava falando no meu coração. Então, um determinado dia no meu trabalho perguntaram assim: mas você, Geladinho, fez isso, quem você pensa que você é? Não vou mentir para a igreja, naquela pergunta feita, algo sombrio desceu na minha mente, no meu coração, um medo, lembrando das coisas que eu fazia, lembrando do lugar da onde o Senhor Jesus me tirou. Mas naquele mesmo instante que esse medo, essa coisa sombrio tentou invadir o meu coração, veio uma voz dizendo assim: Gustavo, as coisas passadas se passaram, do momento que você tomou a melhor decisão da sua vida, de me servir como seu único, suficiente Salvador. Responda para esse jovem, que você é um filho amado. E eu respondi para aquele jovem, eu falei: olha, irmão, nenhuma acusação há mais sobre mim. Sabe por quê? Porque antes eu era bastardo, e hoje eu sou um filho amado do Senhor. E como filho eu conheço o Pai, porque a palavra de Deus nos garante que aquele que conhece o Filho, conhece o Pai. Caso contrário, ele não conhece nenhum deles. Então aqui o Espírito Santo foi falando que a multidão, irmãos, tentou paralisar aquele jovem, aquele moço. Quantas das vezes, irmãos, a multidão não está te paralisando? É a colega da escola, é o colega de trabalho. Ô, irmão, você vai ficar falando de Jesus aqui, não? Eu sempre que eu tenho oportunidade, irmãos, eu gosto de fazer uns trabalhos nos hospitais, né? E eu estava indo às quarta-feira no hospital regional em Taubaté, na enfermaria. Não sei se você já conhece lá a enfermaria. É coisa triste, irmão. É umas 80 leitos hospitalar assim. Parece filme de horrores, sabe? E eu já chego glorificando o nome do Senhor lá na porta, já vou dando glória a Deus. E se deixar, eu oro para todo leito, olha, eu vou falando: Jesus cura, Jesus liberta. Eu falei: mas não se preocupe com a sua saúde, se preocupe com a sua salvação. Não se preocupa com o seu estado que você está aí, se preocupe aonde você vai se Jesus voltar agora. E foi falando. E numa dessas minhas visitas, irmãos, no leito que estava ali o pessoal, havia pessoas que descrentes. E foram me falando assim: Gustavo, te peço um favor hoje, não fale de Jesus. Eu falei: misericórdia, irmão. Eu falei: não estou entendendo. Ele falou que o pessoal ali não gosta, eu já tentei comentar, sou totalmente contra.
Eu falei, misericórdia, irmão, você não está entendendo. Você está pedindo para me parar de respirar. Eu falei, não tem como. Eu falei, eu estou num lugar onde tem pessoas enfermas e Jesus é a cura. Eu estou num lugar onde tem pessoas sentindo dor. Ele é o alívio, Ele é o refrigério. Eu estou num lugar onde as pessoas estão com sede. Ele é a água viva. Eu falei, não tem como, irmão. E eu já literalmente discuti com aquele moço ali, já na porta da enfermaria, e já entrei que nem o cego, já entrei glorificando, porque Jesus cura, porque Jesus liberta. Eu falei, pelo jeito, essa vai ser a última vez que eu vou vir aqui hoje, já não vão deixar mais eu entrar, mas eu vou aproveitar a oportunidade. Falei de Jesus ali como nunca tinha falado. Cheguei em casa, comentei com a minha esposa, falei, nossa, aconteceu algo muito difícil, muito triste, nunca aconteceu comigo. E tem mais ainda, irmãos. E cheguei num leito lá, comecei a orar. O inimigo se manifestou ali. Eu falei, misericórdia, meu pai, e agora? Fui tomar a decisão de falar de Jesus. E agora, pastor? Aí eu lembrei de uma passagem até que colocaram agora no telão aqui, quando vocês forem ofertar. Malaquias 3:10. Trazei todo o dízimo, toda oferta na casa do tesouro, na casa do pai. E depois disso, fazei prova de mim. Naquela hora eu lembrei desse versículo, irmão. E falei assim, Senhor, eu sou ofertante, eu sou dizimista, eu amo a tua obra. Além dos meus tesouros, eu entrego meu coração no teu altar. Então, em teu nome, eu não sairei envergonhado daqui hoje. Eu tenho meu olhinho ungido no bolso, ungi minha mão assim, coloquei a mão na testa daquela pessoa enferma. E eu falei assim, pela autoridade de Cristo, que vive, vai sair. E aquela pessoa foi melhorando, foi melhorando. Eu fiz o ID do Senhor ali naquele hospital. Cheguei em casa triste, falei para minha esposa, falei, nossa, aconteceu isso nunca tinha acontecido. Fiquei triste, irmão. Mas eu fiz o que Deus colocou no meu coração que tinha que fazer. No outro dia seguinte, irmãos, logo cedo recebo um telefonema do paciente que estava lá. Ô, pastor, queria pedir desculpa. Falei que não podia falar de Jesus, mas nossa, você saiu de lá, teve sinais, teve maravilha, foi uma maravilha. Irmãos, nós não podemos deixar o mundo nos calar. Esse cego, se ele tivesse, vou usar um termo do mundo, afinado, se ele tivesse encovardado, se ele tivesse se calado, quem sabe ele não tinha recebido a bênção. E quantas das vezes, irmão, a sua cura, a sua libertação não está chegando até você, porque você está deixando as vozes se calarem. Eu fico imaginando toda aquela voz gritando assim, fica quieto, menos. Você é um cego, quem é você? Mas ele clamava cada vez mais alto. Ele era perseverante. Ele viu a oportunidade e não desperdiçou. Quantas das vezes, irmão, nós estamos vendo a oportunidade de testemunhar o que Deus fez? Quantas das vezes, irmão, nós estamos tendo a oportunidade de dizer assim, irmão, Jesus cura, Jesus salva. Quantas das vezes, irmãos? Essa semana, logo pela manhã, estava conversando ali com o casal abençoado, né, Dona Graça. Creio eu que todos sabem aqui que eu trabalho na área da beleza, né? Sou barbeiro. E eu abro a minha barbearia junto com as galinhas, viu? 6 horas da manhã eu abro a barbearia. E sempre pergunto assim, mas abre? Todo dia, 10 para 6 eu estou lá. Hoje o irmão Márcio foi cedinho lá, também nem acreditou, né, Marcinho? Às 6 horas eu estou lá. Eu atendo um pai que ele tem um filho autista. E ele sentou para cortar cabelo comigo. E ele falou assim, Gustavo, você entende das coisas de Deus? Eu falei assim, olha, abençoado, eu procuro todo dia aprender. E todo dia eu preciso aprender. E todo dia eu aprendo em Jesus. Ele falou assim, olha, eu nem acredito muito nisso, mas eu tenho algo que corrói o meu coração, que eu preciso de uma resposta. Por que Deus fez meu filho assim, Gustavo? Na hora, irmãos, eu falei assim, Senhor,
perguntas difíceis, meu Pai. E eu cortando o cabelo e falando com Deus em pensamento, falei, Senhor, mas eu não posso perder a oportunidade. O Senhor tem que me dar uma luz, algo, o Senhor tem que falar no meu coração, porque o coração desse osso está ferido, e a tua palavra é a cura. Aí por isso que eu falo, por isso que a Bíblia é tão maravilhosa, que ela fala assim, ó, medite de dia, de noite, em tempo e fora de tempo, busque a minha palavra em todo o tempo. Irmãos, eu sou igrejeiro, eu gosto de estar na presença de Deus todo dia. Quando não tem no meu ministério, eu estou nos ministérios dos irmãos. A televisão de casa prega a palavra de Deus dia e noite. O rádio do meu carro é louvor, é mensagem embutida através de louvores. E naquele momento o Espírito Santo falou algo no meu coração para mim compartilhar para aquele pai. Eu falei assim, meu filho, eu tenho uma palavra de Deus para você. Sabe o que Deus fala a respeito disso? Os filhos são herança do Senhor, tá? A Bíblia fala assim, que aquele que espera só nessa vida aqui é desesperado. Eu falei, toda a promessa que Deus tem para mim e para você não é aqui. A Bíblia fala assim, o mundo jaz do maligno. Mas o que Jesus falou? Jesus falou assim para os seus quando estava lá, olha, eu vou ao Pai, prepararei moradas, não poucas, e voltarei para vos buscar. Falei para ele assim, foi abençoado, a Bíblia garante que nós receberemos um novo corpo, transformado. Lá no céu não terá cego, lá no céu não terá surdo, lá no céu não terá autista, lá no céu não terá coxo, lá no céu não terá mudo. Lá no céu não terá tristeza, não terá dor. Eu falei, lá no céu, eu e você seremos pleno. Tudo aquilo que é gozo, tudo aquilo que é felicidade que você procura aqui na terra, você não vai encontrar. Um certo cego também foi perguntado para Cristo, Jesus, quem que pecou? Foi ele ou os pais deles para ele nascer cego? O que Jesus falou? Nenhum dos dois, igreja. Isso daqui é para que o meu nome seja glorificado. Eu falei para aquele pai, pai, pode ter certeza. Eu usei um termo para ele que eu sempre falo assim, qual que é a pessoa mais velha que você conhece? Ah, conheço uma senhora de perto de casa, 102 anos. Eu falei, então, o que é 102 anos perto de uma eternidade? Quantos anos? Vamos dizer que seu filho viva 102 anos, você vai ficar com ele aqui amando, dando carinho, protegendo 102 anos. E vai desfrutar uma eternidade com um filho saudável, com um filho transformado, lavado no sangue de Jesus. O que é isso, irmão? É não desperdiçar as oportunidades. Como o irmão que orou aqui por mim agora, é lançar semente em coração fértil. Aquele coração estava pedregulhoso. Creio eu que uma palavra de esperança, baseada na Sagrada Escritura, trouxe de volta o que? Fertilidade. Ele tem que crer. Eu ainda falei para ele assim, eu falei, olha, o Deus que eu sirvo, se você tiver fé, ele cura seu menino, viu? Porque eu conheço pessoas que tinham autismo do nível 3, do nível 2, que era forte, e hoje eles louvam, pregam, que são bênçãos, você nem fala que tem autismo. Eu falei, conheço craques, a gente ouviu falar do Mercy, Einstein, tem outros cientistas aí que tudo diz que tinha autismo, e Deus usou eles maravilhosamente. Então eu creio que Deus cura, mas eu creio que para onde eu e você iremos passar a eternidade, não se preocupe com isso. Então o que é isso, irmão? É não desperdiçar a oportunidade. Aquele cego clamou, agarrou a oportunidade, não deu ouvido às barreiras que tentavam pará-lo. E de repente, irmãos, a coisa mais bonita, mais maravilhosa aconteceu. E Jesus parando, manda chamá-lo. O Salmo 40, irmãos, fala que o nosso Deus se inclina dos altos tronos para ouvir o clamor do seu coração. Jesus para a multidão e manda chamá-lo. Aí eu fiz uma pergunta para o Espírito Santo hoje à tarde, igreja. Eu falei assim, por que Jesus parou? Você já parou para pensar, irmãos? O texto conta que ele estava no caminho, os seus discípulos, grande multidão seguia. De repente, uma pessoa que estava desprezada na beira do caminho começou a clamar. De repente eles tentam parar aquela pessoa,
Mas daqui a pouco o sobrenatural acontece. O Senhor Jesus manda chamá-lo. E o que o Espírito Santo falou comigo, irmãos? Jesus, Ele manda nos chamar todos os dias. Quando manifestamos nossa fé, nós chamamos a atenção de Deus. Como que a gente se manifesta a nossa fé, irmãos? Orando, jejuando. Você já teve experiência, irmão, de acordar 3 horas da manhã, dobrar o seu joelho? Eu vou falar uma besteira, irmão. Perder 10 minutos do seu sono orando. Perder jamais, né, irmãos? Ganhar, né? Vamos falar assim. Você já fez isso, igreja? Olha, vou colocar o meu celular. O celular nosso faz tanta coisa hoje em dia, irmãos. Faz tanta coisa. Vou programar meu celular 3 horas da manhã. 10 minutos ele vai tocar de novo para mim saber que Deus deve me voltar a dormir, para mim não perder meu sono. 10 minutinhos. Você vai provocar a atenção de Deus. Você vai chamar a atenção do Senhor. Aí, hoje mesmo, falando também para os jovens, falando sobre o poder da oração. Ele falou assim, mas eu não sei orar. Eu falei, como que você não sabe? Nós estamos conversando aqui, oração é isso, irmão. Eu falei, Deus é tão maravilhoso na minha e na sua vida, irmãos, que Ele não se faz nem superior, Ele se faz igual a nós. É como se nós estivéssemos sentados agora nas cadeiras aí, e você virasse para a pessoa que está do seu lado e começasse a papear. Esse Deus, Ele te escuta dessa maneira. Ele é tão grande, mas Ele se faz igual a nós. Ele fala assim, fale, filho, estou te ouvindo. Clame, abra seu coração. Então, irmão, nós sabemos que para chamar a atenção de Deus, clamando, orando, jejuando. Aí vem a pergunta que não quer nos calar, né, irmãos? Aí Jesus perguntou para o cego, o que queres que eu faça? Os 3 textos do Evangelho está claro. Ele é cego, corre atrás de Jesus. Precisaria fazer essa pergunta, irmãos? Mas por que Jesus fez essa pergunta? Irmão, Jesus sabe de tudo que você quer, que você está passando. Mas Ele quer ouvir da tua boca, do teu coração. Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos precisando de algo, mas nós pedimos algo diferente. Eu estou precisando da cura de um familiar. Só que na hora que eu vou orar, eu falo, Senhor, como eu quero um carro zero, meu Pai. Aí Deus fala, calma aí. Seu coração está clamando aí para o seu irmão, para a sua irmã. Que negócio de carro, irmãos. Então quando Jesus fala, o que queres que eu te faça? Ele dá a oportunidade para você abrir o seu coração. Mas eu já falei para vocês no início desse texto, que a grande multidão tentou paralisá-lo. E quantas das vezes, irmãos, essas vozes que a gente ouve dentro da nossa mente, nos tira o foco principal daquilo que Jesus põe no nosso coração. Por isso que Ele fala, clame, diga para mim o que eu quero que tu faça. Aí Ele diz assim, Senhor, eu quero ver, quero enxergar. Aí Jesus fala assim, então a tua fé seja feita de acordo com a tua fé. A Bíblia diz, irmão, que na mesma hora ele começou a enxergar. E a Bíblia fala que ele ficou tão alegre e começou a seguir a Jesus. Mas tem outra passagem que conta que havia 10 cegos, Jesus curou. E de repente Jesus, quando vai, só tinha um. Jesus fala assim, cadê os outros 9? Não era 10 que eu curei? Aí o que esse texto termina nos falando, irmãos? Da importância de eu e você continuarmos seguindo a Jesus. João fala assim, no mundo tereis aflições, mas tenhamos bom ânimo. A Bíblia fala, irmãos, que não é fácil seguir a Jesus Cristo. E seguir a Jesus Cristo é Cristo na frente e eu e você atrás. Não é eu e você do lado, não é eu e você querendo ultrapassar Jesus. Não, é Cristo na frente. Jesus, Ele disse aos seus discípulos, quem quiser vir até a mim, negue-se a ti mesmo.
negue a ti mesmo. O Salmo 23 fala assim: o Senhor é meu pastor, de nada me fazer falta. Mas a tradução mais perto da realidade fala assim: se Deus for o seu pastor, já é o que te satisfaz. O restante, ó, não estou nem aí. Se Deus for o meu pastor, estou nem aí com o restante, porque é só Ele que eu preciso. E do momento que eu e você compreendemos disso, e nos entregamos a nossa vida a Deus, confiando que Ele é Deus. Gustavo, eu estou numa luta, Gustavo, todos nós passamos, irmãos. Você não vê o profeta Elias, um homem que foi tão grande de Deus, orou, caiu fogo, derrotou tudo aqueles profetas de Baal, da Seraia, fez tantas coisas maravilhosas. De repente ele se encontra sentado embaixo de um zimbro e fala: Jesus, me carrega, eu não quero mais. Daqui a pouco fala que ele entrou numa caverna. O que o Espírito Santo está querendo dizer, irmãos? Que a nossa maior luta é contra nós mesmos, irmãos. A nossa mente, as vozes que eu e você temos dado ouvido. Nesse texto relata claramente, irmãos, que o cego não deu ouvido a quem quis barrá-lo. Esse texto diz que ele foi ousado em gritar, em clamar. Mas foi tão ousado que Cristo ouviu e atendeu aquilo no seu coração. Agora eu pergunto para a igreja nessa noite: até onde vai a sua ousadia? Vocês creem que Deus pode mudar a vida de vocês? Então eu convido a você a sair do seu lugar com essa ousadia, clamando, e vir aqui na frente, e nós juntos estaremos orando. Nós vamos estar intercedendo. A Bíblia fala que a oração do justo, ela é poderosa. A Bíblia relata, irmãos, que Deus ouve o clamor do meu e do teu coração. Então eu convido você a não deixar essa voz que está falando aí, não saia do seu lugar não. Não deixa, vem aqui na frente. Vamos estar orando, vamos estar clamando numa só voz. Põe a sua fé em ação, irmãos.